gostosa, manhã linda do Senhor, nos preparou para estarmos aqui, louvando e agradecendo ao Senhor. E mais uma manhã de festa, uma manhã de bênção. Glória a Deus. Queridos, eu estou aqui em agradecimento principalmente ao Duda, que nos emprestou aqui, a toda a equipe dele, da escola, aos diáconos que estão aí trabalhando, olhando tudo, ao departamento infantil, que cuida das nossas crianças, a todos aqueles que, ao irmão Sérgio, que nos forneceu as faixas aqui, ao Toninho, que nos deu um outdoor, que está lá perto do Walmart. Eu falo que Deus levanta pessoas assim, que às vezes a gente nem sabe. Fala, ó, tem lá alguma coisa. Eu glorifico a Deus, porque Ele é o dono da festa. É o nosso Deus, é o Rei dos Reis, nosso Jesus está aqui conosco. Louvado seja o Senhor. Vamos, pastores, vamos vir aqui todos, vamos orar. Eu falo que o intuito desse nosso encontro é para abençoar a nossa cidade, para que tenhamos dias de paz, para que nossas crianças cresçam numa cidade sem violência. Temos que abençoar a direção da nossa cidade. Glória a Deus. Glória a Deus, porque tem um povo que se reúne, se preocupa em louvar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Bom dia, irmãos. Alô, vocês estão aí? Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Por que orar? Eu vou relatar para vocês alguma coisa que aconteceu. Nem a irmã Nida que está sabendo, a pastora Nida está sabendo o que aconteceu conosco aqui sexta-feira à tarde. Nós estávamos trazendo os equipamentos para cá. Aqui na esquina estava eu descarregando o carro com mais 3 adolescentes. Saiu de uma dessas lojas lá na esquina, de 20 metros de distância, um rapaz todo tatuado, um bastão de beisebol de alumínio, avançando em cima de um outro rapaz. Só que esse segundo rapaz, que seria agredido, ele estava com uma mulher e um bebê de no máximo 3 anos de idade. E também tinha mais um menininho de 4 ou 5 anos. Eu fiquei estarrecido com a barbaridade daquele momento de agressão. Ali não se respeitava-se nada. Nem a criança de colo, nem o menino e nem a mulher, nem o pai de família, nem o homem, ninguém. Só o Senhor é poderoso para mudar essa situação. A violência, o desamor, sabe, o mal está reinando. Se nós, como igreja, não fizermos alguma coisa, o mundo vai de mal a pior. A autoridade do poder está nas mãos do Senhor. A autoridade do poder está nas mãos da igreja. Irmãos, concordam com isso? Eu me lembrei disso, mas eu preciso compartilhar isso com os irmãos. Nós precisamos orar, sim. No nome de Jesus, as coisas serão mudadas. Amém? Muito obrigado pela parte que Paulo. Amém. Glória a Deus. Jesus. Eu acho que tem pessoas aqui que eles estiveram ontem, então nós vamos apresentar os pastores que estão aqui para nossa mãe. A paz. Eu me chamo Roberto, nós somos a comunidade Vaso Novo, pastor novo, e conforme nosso irmão acabou de falar agora, esse trabalho é um trabalho que eu gosto, é um trabalho que nós fazemos. É resgatar essas vidas e procurar salvar aquilo que nós podemos salvar. E por isso nós agradecemos a Deus esse motivo de estarmos aqui, por essa oração. Eu agradeço que Deus toque nos nossos corações, que Ele possa nos elevar, que Ele possa fazer com que nós possamos
tocar cada vez mais nós recebamos esse amor de Cristo precioso sobre nossas vidas, e que Deus Pai toque nos nossos corações, para que nós possamos sair das nossas igrejas, para que nós possamos resgatar essas vidas preciosas que necessitam de nós. E em nome de Jesus, Pai, toca nos nossos corações, a cada pastor, a cada membro dessas igrejas, que nós possamos, com todas as nossas ovelhas, com todos os nossos irmãos líderes, possamos estar a seus pés, a pedir a bênção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso das nossas vidas, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que muitas pessoas, muitos irmãos precisam de nós. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu sou Guilmar, sou a pastora da comunidade evangélica Vaso Novo. Como ele disse, ele é pastor novo, mas a nossa igreja também é nova, tem 1 ano só. Mas o Senhor tem abençoado muito, temos resgatado vidas mesmo da rua, dos lugares que, sabe, aquelas pessoas excluídas, são essas que nós queremos. E hoje nós estamos aqui para orar juntamente com os nossos irmãos pastores, para que Deus ouça verdadeiramente o nosso clamor, porque Ele sabe os verdadeiros adoradores. Amém? Graça e paz, igreja, pastor Murilo, da comunidade cristã Monte Santo. Paz, Senhor, irmãos, pastora Ana Carolina, comunidade cristã Monte Santo. Paz, amados, pastor Roberto, comunidade cristã Monte Santo Paulo. A paz do Senhor, pastor Justo da igreja Manancial de Sião. A paz do Senhor, pastor Rui da igreja Manancial de Sião. Bom dia, a paz do Senhor, pastor Cristiano da comunidade evangélica Missão Divina. Graças a paz, Teófilo da igreja evangélica Chavez Direito. Paz do Senhor, amados, é bom estar aqui nessa manhã, amém? Eu sou a pastora Paula da comunidade cristã Monte Santo de Bauru. Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Pastora Miriam, da Igreja Manancial de Sião. Queridos, vamos levantar. Vamos orar pela nossa cidade. Vira para o lado da tua casa, abençoando os seus vizinhos, abençoando sua família, sua casa. Glória a Deus. Santo, 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 és tu, Senhor. E continuamos na tua presença santa e poderosa. Papai, continuamos diante do teu trono e pedimos mesmo essa licença, essa permissão, para que no sangue de Jesus possamos mesmo atravessar os átrios e chegar até o santíssimo lugar. E nesse lugar, aos teus pés, nos prostrarmos e declararmos ao Papai que nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. E sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos, nós nada fazemos. E assim diante de Ti, Papai, nós queremos clamar agora. Que o Senhor esteja mesmo olhando com olhos de cuidado, de amor, de misericórdia, de proteção para os nossos lares, para a nossa casa, para a nossa família. Olha, Senhor, os nossos queridos que talvez não estejam ainda na tua presença. Alcance-os, Deus, com o Espírito Santo. Transforma vidas, restaura vidas ali no nosso lar. Que possamos mesmo ter do Senhor a sabedoria e direção para buscarmos essa dracma perdida e instalar no nosso lar. Ah, Senhor, nos dá do teu conselho, nos dá da tua luz, da tua direção, para que possamos ter mesmo essa dedicação de varrer cada canto em busca dessa dracma perdida. Em nome de Jesus, abençoe o nosso lar, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa saúde, abençoe, Papai, por onde estivermos, para que sejamos mesmo verdadeiros espelhos da tua imagem, em nome de Jesus. Mas também te pedimos agora, Papai, que o Senhor esteja abençoando esta cidade. Toma cada lado, Pai, dessa cidade, das tuas mãos, cada vida, onde ali um ser que respira, Papai, o Senhor esteja alcançando, transformando. Ah, Senhor, visita essa
vereadores, presidentes da Câmara, juízes, delegados, procuradores, promotores, toda a autoridade estabelecida nessa cidade, papai, esteja debaixo das tuas mãos. Nas escolas, nas repartições públicas, papai, abençoe esses homens, essas mulheres. Ah, Senhor, que eles sejam dirigidos pelo teu Espírito, visando o povo dessa cidade de Bauru, Pai. Faça algo novo nessa cidade, ó Deus, para que as pessoas conheçam e saibam que aqui é um povo que clama pelo teu nome e busca a tua face. Em nome de Jesus, consagramos essa cidade diante do teu trono e declaramos, como já declaramos ontem à noite, que Jesus é o Senhor da cidade de Bauru. Para a glória do teu nome. Amém. E glórias a Deus. Queridos, vamos fazer agora uns grupos de 5 pessoas em oração pela família. E os pastores vão sair daqui abençoando a cada grupo. Vocês podem ir orando e os pastores estarão junto, abençoando as suas famílias.
Pastor Valdir, vem orar pelas famílias. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, está calor, tomem água. Passa mal, baixa pressão. Glória a Deus. Amém. Queridos, a família está no coração de Deus. Louvamos a Deus pela família melhor aqui reunida. Nós devemos a cada dia declarar que a nossa família é do Senhor Jesus. Mesmo que talvez você não tenha visto nada favorável, né? Mas comece a declarar: tudo é possível aquele que crê. Então, a nossa família está nas mãos do Senhor. Vamos orar também pelo irmão Abraão, que está atrás, está passando bem, dentro da igreja, bem todo. Mas eu queria que você, nesse momento, reclinasse por fronte, agradecesse a Deus pela sua família, pelos teus filhos. Herança do Senhor são os filhos. Declare a bênção do Senhor sobre a tua família. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor mesmo nos concedeu. Nesta manhã estamos reunidos como família, Senhor. Estamos reunidos aqui, Senhor Deus, para declarar que a nossa família te pertence. Declarar, ó Deus, que a nossa família te serve, Senhor. Declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus, não há bem maior, Pai, não há riqueza, não há nada que possa, Senhor Deus, estar substituindo, Senhor, a família na tua presença, a família fiel, a família que obedece, a família que caminha debaixo da tua cobertura, a família que te serve, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre cada família aqui, Senhor Deus, presente e representada, Senhor. Também declaramos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a família maior, sobre a igreja, cujo cabeça é o Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, os nossos filhos te pertencem. Senhor, a nossa família, os nossos descendentes, Senhor, caminharão na tua presença, Senhor. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos a cada vida preciosa. Ó Deus, e agora queremos colocar a pastora vida preciosa que tem estado à frente, Senhor, deste evento, à frente da igreja manancial. Pai, dá sabedoria, sustenta ela e toda a sua família, Senhor, assim como a família de cada líder, de cada pastor, de cada, Senhor Deus, obreiro. Que a unção do Senhor que quebra todo jugo esteja sobre essas vidas preciosas. É o que nós pedimos humildemente, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Claudinei, em louvar ao Senhor. Eu, Claudinei. Não está? Sueli, vem dar um testemunho de ontem à noite. Aleluia. Ontem, depois do nosso culto, saiu um grupo da Igreja Manso Santo e foram fazer um trabalho na praça. Paz do Senhor. Sou da Manso Santo, a gente faz um trabalho de missões urbanas, a gente trabalha nas ruas com os excluídos, pronto-socorros e quem mais assim Deus colocar no nosso caminho. E os jovens da nossa igreja foi gerado o desejo de estar fazendo um impacto saindo do tributos. E aí eles combinaram de ir para Getúlio e nós fomos acompanhar. Nós ficamos naquele semáforo da Subway, da Musa. E foi assim, tremendo, eles se organizando e colocando a faixa. E os carros, a princípio, ficaram com medo. Tinha carro que parava a uns 10 metros longe, de medo daquela concentração de gente. Para vocês verem o tamanho do pavor que a gente vive na nossa cidade.
Depois que eles conseguiam visualizar a faixa e entender, eles fizeram um trabalho de panfletagem com bombom. E aí, em muitos casos, a gente pedia para abrir e eles recebiam com amor. Mas o que mais impactou a gente, que muitos deles que recebiam esse bombom falavam: nossa, eu fui da igreja, eu já estive na igreja. Mas por que você saiu? Não sei. Muitas vidas estão aí fora e não sabem nem por que perderam o caminho. E às vezes, aqueles jovens que estavam lá falaram assim: ó, caminho aqui. Foram a seta de Jesus ontem à noite. Muda a tua rota. E eles fizeram um teatro, eles cantaram, eles fizeram malabares, eles deram o melhor deles ontem à noite. Nós saímos daqui e nós fomos derramar o que nós recebemos aqui, lá. E foi recebido. E eu tive um testemunho de um rapaz que ele estava com 4 crianças atrás. E ele falou: nossa, que coisa linda. Eu falei: que coisa linda é as suas crianças. E se você criar o caminho do Senhor, mesmo que cresça, não se desviará. E ele falou: onde que é a tua igreja? Nós demos um. E às vezes, amado, o que está faltando para nós é falar a palavra de Deus. Não perca a oportunidade, porque aqueles jovens hoje viveram uma experiência única. Nós fomos para dar, mas nós recebemos muito. Recebemos testemunho, recebemos amor. Os nossos jovens estavam tão empolgados com aquela alegria que acabou o bombom, acabou o panfleto. Eles falaram: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Se deixasse, eles iam passar a madrugada toda falando do amor de Jesus. Sabe por quê? Porque aqueles foram enchidos, porque eles estão cheios nas nossas igrejas, porque eles vivem com Cristo e eles querem. Quanto mais mostrar que vale a pena servir a Jesus, mais eles vão trabalhar no nome do Senhor. E nós, saindo de lá, nós descemos já maravilhados com o que os jovens fizeram. Porque quando eu vi aqueles jovens trabalhando, eu falei assim: o futuro da igreja de Cristo, Ele está cuidando. Porque aqueles jovens vão fazer o que nós muitas vezes nem pensamos em fazer. Porque a promessa de Deus que obras maiores fariam. Então a nossa geração vai fazer muito mais que nós. E a geração deles vai fazer muito mais. Porque Deus é o combustível na vida deles. E o Senhor Jesus é o alimento. E quando nós descemos aqui, nós fomos para o pronto-socorro, porque nós fazemos um trabalho de assistência lá, com os acompanhantes, com os médicos, enfermeiros. E nós temos um grupo de louvor, e o pessoal chega lá cantando no violão. E tem um rapaz que vende cachorro quente, tem uma barraquinha lá. E a outra vez que nós saímos, nós estávamos sem violão. O violeiro abandonou, né? Mas já voltou em nome de Jesus. E aí nós entramos e saímos. Na hora que nós saímos, o rapaz falou assim: vocês não vão cantar, não? Eu falei: ué, não, hoje o violeiro. Ele falou assim: porque quando vocês cantam, eu sinto uma paz tão grande. Aí as meninas cantaram a capela e foi uma bênção. Ontem nós fomos e aí nós montamos um grupo e eles ficaram tocando o tempo inteiro enquanto a gente estava visitando. O tempo inteiro. E tinha uma criança que estava chorando, falou assim: vai cortar o pé do meu pai. Desse tamanho. Tia, o médico falou que vai cortar o pé do meu pai. Eu falei: filho, você crê em Deus? Ele falou: eu creio que eu sou da Madureira. Desse tamanho. Eu falei: então nós vamos orar que não vai cortar o pé da sua mãe, coisa nenhuma não. Deus vai restaurar, vai trazer de volta, que o que ele fez é perfeito. Você crê, eu creio. E nós entramos lá dentro, a mãe dele estava sendo atendida. E a mãe dele, uma mulher de oração também. E ela só ia ser internada para poder colocar o tendão no lugar.
E eu voltei e falei para o pai, agora está tudo em ordem, porque Deus é poderoso para fazer. E quando nós saímos e eles cantando, aí esse mesmo senhor falou assim, ó, eu sou da igreja católica, mas eu nunca senti o que eu sinto quando vocês estão aqui. E nós podemos testemunhar, é o amor de Deus na sua vida. Nós viemos trazer o amor de Deus na sua vida. Nós viemos levar o amor de Deus. Então, amados, não fica pensando que o que Deus coloca na tua cabeça é loucura, que não dá, que você está velho, está cansado, que tem muita coisa. O que o Senhor coloca no teu coração, realiza. Realiza, porque vale a pena. Uma vida vale a pena. Onde uma menina essa foi cuspida, a gente é tirado, mas passaram com o carro em cima de uma turma. Mas são detalhes tão pequenos que a gente até esqueceu. Até esqueceu de tantas coisas lindas que o Senhor revelou para nós naqueles momentos. Então não perca a oportunidade. Use o que o Senhor está te dando, não só nesses dias de carnaval. Todos os dias que nós estamos na igreja, Deus está falando para você, usa o que eu estou te dando. Nós fomos num monte, sexta-feira, orar para evento, o trabalho, e Deus falou assim, vocês têm a chave, usa, abre a porta, entra para dentro, abre a porta, chama para dentro. Deus dá a chave para nós. Sabe por quê? Porque a casa de Deus é a única que nunca vai estar superlotada. É a única que sempre vai estar lugar. É a única que sempre vai ter cama. É a única que sempre vai ter alimento. Que a gente vai se preocupar com o supermercado, com conta de luz, com conta de água. Então chame, gente. Chame. Não perca a oportunidade. Eu estou com visita na minha casa. Ela falou, posso ir na sua casa? Pode, mas eu participo do evento. E hoje eles estavam aqui no evento. E eles foram evangelizar com a gente na Getúlio. E depois a menina falou assim, tia, eu posso ir com você dar uns alimentos no rodoviário? Eu falei, pode, filho. E ela nos acompanhou. E quando nós chegamos em casa, ela falou, tia, tem uma igreja só lá em São Paulo? Porque eu quero ir. E aí a Júlia tinha falado na Vila Maria, amados, tudo que você faz, o diabo está vendo, mas você pode ter certeza que Deus está usando para atrair vidas para a casa dele, porque ainda há lugar. Chame, use a tua vida para resgatar aqueles que às vezes acham que não tem onde morar, porque na casa do Senhor há lugar. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. É tempo de sairmos fora, né? Largarmos nosso confortinho lá na cadeirinha da igreja e levar a palavra do Senhor, seja por onde for, queridos. As crianças podem sair. Amados, o Pedro é carioca. Ele ligou e falou, eu estou quase chegando. Ele está chegando aí. Eu falo que o carioca é diferente do paulista, né? Mas glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Que a bênção está aí. Eu louvo ao Senhor. Tudo é para o Senhor. Glória a Deus. Nada
Ontem foi uma bênção na palavra e hoje vai ser novamente. Eu creio em nome de Jesus. Graça e paz. Meus irmãos, santo ao nome do Senhor. Nós vamos, eu quero compartilhar com você, melhor subir? Não, pode ser, melhor, eu fico mais pertinho. Meus irmãos, quero aproveitar então que o encontro do nosso querido irmão Cristiano Pedro Rocha disso. Isso é maravilhoso, né? Porque Pedro quer dizer o quê? Rocha. Então ele é rocha, certo? Duas vezes, né? O São Paulo chama Pedro Rocha Ferro, né? Aproveitando então que Pedro Petros, quer dizer lasca, rocha, e rocha é Jesus, a pedra. Eu quero compartilhar com você, na palavra do Senhor, lá em João capítulo 21, um certo fato que ocorreu com Pedro. Já que estamos falando de Pedro, vamos compartilhar sobre Pedro. Eu quero compartilhar com você nessa manhã, queridos, sobre estarmos vivendo o extraordinário de Deus. Às vezes nós temos experiências com Deus, mas o que o Senhor nos chama é para vivermos o extraordinário. É interessante como que na igreja e com o povo de Deus, muitas vezes nos contentamos em ter picos de experiências com Deus. Passamos um tempo na nossa vida, de repente o Senhor vem e nos toca, temos um pico de extraordinário com Deus. Depois passamos mais um tempo, temos um pico de extraordinário com Deus. Não é para isso que Deus tem nos chamado. Deus quer que nós vivamos no extraordinário. Deus tem te chamado para nós vivermos aquilo que nós chamamos de sobrenatural, ao sobrenatural de Deus. Isso é para ser nosso natural. Impressionante que nós nos acostumamos a viver uma vida cristã simples e nos contentamos com picos de sobrenatural. Mas o Senhor tem nos chamado para vivermos nesse. O sobrenatural para nós é o natural de Deus para mim e para você. Abra sua Bíblia, por favor, lá em João 21. João 21. É um texto conhecido, nós vamos ler aqui até o verso 14. Bem? Evangelho segundo o apóstolo João. Está assim registrado. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia. Mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhe perguntou: moços, tens aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão
uns 200 cocos. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. E Jesus lhe pediu: trazei alguns dos peixes que acabasse de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se moveu. Então Jesus os convidou: vinde e tomai vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles, tomou um peixe e fez o mesmo. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Amém? Então, queridos, essa é a cena. O local ali você viu é as margens do mar Tiberíades, que é o lago ali de Tiberíades, o mar da Galileia. Alguns irmãos já estivemos juntos lá no mar da Galileia, que na verdade não é um mar, mas é um lago de água salgada, onde Jesus morava ali próximo do Cafarnaum, às margens do rio, do mar da Galileia, e ali ele realizou muitos milagres. O que chama a atenção é que ele diz assim: foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de haver ressuscitado. Mas vejam, queridos, que interessante. Se nós fizermos algumas continhas, eu posso fazer às vezes contas com as informações da palavra de Deus. Quais seriam as outras duas vezes que Jesus apareceu? A primeira vez que Jesus apareceu para os discípulos foi no domingo da ressurreição. Não é isso? Ele aparece, os discípulos estão fechados numa casa, Jesus entra naquela casa com portas fechadas, eles no primeiro momento assustam porque não haviam reconhecido Jesus, não sabiam o que estava acontecendo. Jesus então diz: ó, sou eu. Aí alguns talvez pensando que fosse o Espírito, ele pede peixe, pede pão, come com eles e fala: por acaso o Espírito pode ver? O texto depois diz que Tomé não estava. E Tomé chega depois, não é isso? Só que Jesus não estava mais. E aí o que Tomé diz? Olha, se eu não tocar ali nas suas feridas, eu não creio que era ele. E o texto também diz que 8 dias depois, ou seja, no outro domingo, Jesus aparece novamente para esses discípulos. Tá certo? Então vejam, Jesus aparece e Tomé está ali, e Tomé vai tocar em Jesus e vai reconhecer, vai realmente, finalmente crer que era Jesus. Então, se você fizer uma continha rápida, lembra que da ressurreição até a ascensão de Jesus passaram-se 40 dias, lembra disso? Passaram-se 40 dias. Aqui já tinham passado 8 dias, 2 aparições de 8 dias. Então, do 8 para 40, nós temos aí 32 dias. No meio desses 32 dias, entre esse espaço, Jesus aparece para esses discípulos. E o que é interessante, irmãos, o que foi que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu aqui? Porque Jesus apareceu no 8º dia para eles. Jesus sai de cena. Eles estão lá no lago de Tiberíades, reunidos. Estão lá Simão, no verso 2, Pedro, Simão Pedro, Tomé, Natanael, que é de Caná, os filhos de Zebedeu, que eles são João e Tiago, mais 2 discípulos. E Pedro diz assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. E os outros discípulos: vamos também. Vamos também. Mas nós percebemos aqui então que, passado alguns dias, eles tinham, vejam só, como foram esses discípulos, e que não difere nada de mim e de você. Porque eles tiveram 3 anos com Jesus, esses 7 aqui tiveram 3 anos com Jesus. E Jesus falava que iria ser crucificado, que iria morrer, e que no 3º dia ressuscitaria. Na noite que Jesus foi traído, ele deixou isso claro para eles lá no cenáculo. Pois Jesus naquela noite foi traído, Jesus foi entregue, no dia seguinte então ele é condenado, é crucificado, os discípulos todos fogem, com exceção de João. 3 dias depois eles são testemunhas da ressurreição de Jesus, eles falam com Jesus, Jesus entra naquela casa onde eles estão
experimentaram tudo que experimentaram e voltaram para quê? Para a vidinha medíocre e simples que eles sempre tiveram antes de Jesus. E os outros estimulam: é isso mesmo, vamos fazer isso, vamos pescar. Hoje aqui, irmã, tem um bom testemunho disso, né? Os meninos, os jovens saíram daqui impactados pela presença de Jesus e saíram anunciando e falando e pregando, e isso é maravilhoso. O que nós não podemos permitir é que daqui a uma semana a gente volte para a nossa vidinha medíocre de cristão acomodado. Nós não podemos permitir isso, queridos. E aqueles homens fizeram isso. A experiência que eles tiveram com Jesus, o que eles viveram com Jesus, poucos dias foram suficientes para apagar da memória tudo o que tinham experimentado e voltaram para a vidinha medíocre que eles tinham antes. Eu não estou falando que pescar é medíocre. Eu estou falando que eles voltaram para a vida medíocre. Tem irmãos aqui que gostam de pescar, a gente está conversando. Pode pescar, viu? É bom pescar. Eu não pesco, mas o pessoal pode pescar. E lá nós moramos no Mato Grosso do Sul, é muito rico em rios, né? O povo gosta de pescar. Então não estou dizendo que pescar é medíocre, estou dizendo que eu e você não podemos voltar e nos acomodar na vida que sempre levamos. E às vezes, e isso é que temos experimentado em vida. Nós vivemos uma vida medíocre cristã, de repente temos um pico, encontramos com Jesus. Depois passamos 8 dias, temos outro pico, encontramos com Jesus. Depois passam alguns dias, já esquecemos de Jesus. E vamos levando assim, nos completando com um encontro anual de tributos ao Rei. A gente se encontra, a gente se reúne, a gente vive, a gente experimenta. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Aí fica a quarta-feira de cinzas mesmo, porque a gente já queimou tudo. Já esqueceu tudo. Quinta-feira estamos na nossa vidinha medíocre de novo, para no domingo ter outro pico com Jesus. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Verdadeiramente não é isso que Deus quer para mim e para você. E aí Jesus então está ali com aqueles homens, e mais alguns fatos interessantes vão acontecer. Porque Jesus está à beira do lago, né? E ele pergunta no verso 3, verso 5: olha aqui, moços, né? No clarear do dia, no verso 4, clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Jesus, como é que pode isso? E nós somos assim, poucos dias longe do Senhor, a gente já não reconhece mais. Nós perdemos esse impacto, nós perdemos essa motivação. Poucos dias são suficientes para que você se desconecte do Senhor. Poucos dias. Eles já não reconheciam mais quem era Jesus. Irmãos, eles tinham visto Jesus. E olha, João, Pedro e Tiago já tinham tido uma visão de Jesus transfigurado. Eles já sabiam como é que ele seria. Depois eles têm 2 encontros com Jesus ressuscitado. Agora eles olham para Jesus e não reconhecem Jesus. Isso é um perigo muito grande na nossa vida, quando levamos uma vida de pequenos encontros com o Senhor. Às vezes temos encontro com o Senhor assim, e há pessoas que se contentam em ter encontro com Jesus no domingo à noite. Não é? Tem pessoas que são assim: tem tanta atividade, pastor Anida, pastor Júnior, pastor Valdir e todos os demais pastores, talvez vocês escutem isso. Eu estou muito cansado durante a semana, eu tenho muita atividade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que a família, mas os outros não têm. Por acaso os pastores aqui presentes não têm família e não têm que trabalhar? Algumas pessoas dizem assim às vezes para mim: você trabalha também, não é só pastor? Já ouvi isso. Você trabalha também? Jesus, por acaso eu trabalho também. Eu sou engenheiro de segurança lá na prefeitura de Hortolândia, mas eu trabalho muito mais como pastor do que como engenheiro. Pode ter certeza que a vida pastoral está muito mais canseira. Desgasta, cansa, nós trabalhamos com gente, e trabalhar com gente não é fácil. E aí as pessoas acham, alguns irmãos pensam, que aquele
domingo à noite é suficiente. Só que Deus tem nos chamado para algo muito maior. Ele não tem nos chamado para encontros ocasionais no domingo à noite, e às vezes com pressa de voltar para casa, porque quer ver uma reportagem especial do Fantástico. Se bem que o Fantástico também derrubado ultimamente, uma porcaria. Mas as pessoas, queridos, se contentam com isso. E não é isso que Deus quer. E quando eu digo ter uma vida na presença de Deus, não estou dizendo que você vai ter que estar todo dia na igreja. Mas eu estou dizendo que você tem que ter vida contínua na presença de Deus. É isso que Jesus quer. Para isso que Ele morreu por você, como nós falamos ontem. Ele se sacrificou no seu lugar, não é para ter encontros esporádicos, mas é para ter vida contínua na presença dEle. Amém, queridos? E eles nem reconheceram mais quem era Jesus. E aí Jesus então fala com eles, e eles dizem assim, Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Eles dizem, não. É interessante isso, porque se Jesus tivesse alguma coisa para comer, ele ia perguntar se eles teriam. Não perguntaram, vocês têm para comer? Não, não tem. Lança a rede aí do lado direito. Eles lançaram, pegaram os peixes. Quando chega na praia, 200 pontos, uma coisa de 90 metros. 90 metros para quem nada, no Pedro que era pescador, é rapidinho. Só que quando ele chega na praia, Jesus tem pão, pronto e peixe assado. Olha só, no momento eles não tinham nada para comer. Minutos depois Jesus já tem pão e peixe assadinho, prontinho para comer. A glória por isso, querido, você pode dar glória a Deus? Porque você vê que Deus sabe quais são suas necessidades, Ele supre tudo aquilo que você precisa, Ele sabe do que você necessita, e Jesus já havia ensinado antes lá em Mateus 6, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Ele até por que você está preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir? Essas coisas Deus acrescenta, só que as pessoas às vezes gastam a vida dela, trabalhando para quê? Para vestir, para comer e para beber. E isso Deus falou assim, isso eu dou para você, me busca, isso eu te dou. Não precisa perder a sua vida correndo atrás dessas coisas. E aqui ele mostra isso na prática. Eles não tinham comida, então chega aqui rapidinho, já tinha pão e peixe assado. Mas também não percebendo que era Jesus, quando ele diz, olha, lança a rede do lado direito aí, vocês vão pegar. Eles já tinham tido a mesma experiência 3 anos antes, com o mesmo Jesus, no mesmo lago, no mesmo mar da Galileia, lago de Jerusalém, mar de Tiberíades, no mesmo lugar, 3 anos antes. Jesus, quando vai chamar Pedro tinha passado a noite inteira pescando, não tinha pegado nada, não tinha pescado nada. E Jesus vai, volta lá e lança a sua rede. E eles voltaram com a rede com tanto peixe, teve que chamar gente para ajudar. Foram mais barcos, os barcos vieram afundar, quase que afundaram de tanto peixe que pegaram. E nem assim eles reconheceram Jesus. Nem Jesus falando coisas que eles já tinham tido experiência. Às vezes nós somos assim. Deus falando com você fatos, Ele trazendo à sua memória coisas que Ele já fez, e às vezes nós esquecemos de tudo que Ele já fez. Nós não temos mesmo gratidão no nosso coração, como foi falado hoje. Nós precisamos ter corações gratos, lembrar das coisas que Deus fez, ter na nossa memória ativa as obras do Senhor, recordando dia a dia. Por isso que nós cantamos, eu quero cantar e contar os teus feitos, Senhor. Nós precisamos cantar, louvar e contar, declarar, anunciar tudo aquilo que o Senhor tem feito, trazer na nossa memória, trazer na nossa mente ativo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas muitas vezes nós somos ingratos e esquecemos rapidinho as obras do Senhor por nós. Mas continua ainda, queridos. Eles lançam a rede, reconhecem finalmente que é Jesus, né? Pedro já sai mergulhando. Pedro era assim, né? Pedro era assim. Pedro, ele é sanguíneo, colérico, né? Eu falo assim, Pedro era sanguíneo, colérico, hemorrágico. Porque com ele era tudo na explosão. Tudo na explosão. Ele
Mas Jesus tinha falado, quando você se converter, você cuida das minhas ovelhas. Você ainda não se converteu, né? Tem que você se converter. Né? Às vezes tem pessoas, queridos, que estão na igreja há anos, ali juntinha de Jesus, vendo as coisas acontecerem, experimentando dos milagres de Jesus, vendo aquele mover, mas não são convertidos. Não são convertidos. Por isso que depois a palavra nos ensinou, aqueles que experimentaram, que conheceram, viram o mover do Espírito e negaram, esse não tem como voltar para a presença do Senhor. Tem que se converter. Não tem que ser convencido. A igreja está cheia de crentes convencidos e não convertidos. A igreja tem estado, infelizmente, cheia de pessoas que estão deformados e não transformados. E nós precisamos orar, buscar mesmo a presença do Senhor, cada vez mais, para refletirmos a imagem perfeita de Cristo. Só que isso só é possível quando nós permanecemos nele e ele permanece em nós. Não vai falar em João 15, né, que é o capítulo da videira. Olha, vocês são ramos, eu sou videira. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, aí vocês vão dar muito fruto. Amém? Ou seja, vocês vão ser transformados a minha imagem. Paulo também diz lá em Coríntios, né? Nós vamos sendo transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Muito bem, e aqui Jesus então está com esses homens, saltam em terra, pegam o barco, né? Eles vão comer o jejum aqui, logo na manhãzinha com Jesus, no verso 12, né? Ninguém tinha coragem de perguntar, Jesus parte o pão, eu quero chegar no verso 15 agora. Eles estão tendo toda essa experiência. Aqueles 7 discípulos estão tendo essa experiência. Mas olha o que vai acontecer aqui a partir do verso 15. Você conhece bem esse texto. Está assim registrado. Assim, após tomar o jejum, Jesus questionou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confirmou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Esse texto, querido, você conhece muito bem. Os irmãos que fazem FC já estudaram várias vezes. Mas eu quero compartilhar um pouco mais com você sobre ele. Você sabe que aqui, você que tem estudado, sabe que o texto, ele está falando, Jesus fala 3 vezes com ele: tu me amas, não é isso? Você já sabe disso, não é? Me amas, me amas, me amas. E você sabe, ou pelo menos a maioria sabe, que esse tu me amas no grego são amor diferente, não é isso? Então Jesus chama, primeira vez a Pedro, assim: tu me amas com amor ágape. Pedro, você me ama com amor ágape mais do que esses outros? E aí Pedro responde assim: Senhor, tu sabes que eu te fileo. Então no grego dá para a gente perceber muito bem essa diferença. Jesus fala assim: você me ama com amor incondicional, Pedro? E Pedro diz: Senhor, eu te amo com amor fileo, com amor de amigo, com amor de amigo. Jesus pergunta de novo no verso 16: Simão, filho de João, tu me amas com amor ágape, incondicional? Sim, Senhor, tu sabes que eu te fileo. Mas ele não declara que é com amor ágape, incondicional. E Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus então diz: Simão, filho de João, tu me amas com amor fileo? E Pedro ficou angustiado por ter Jesus perguntado pela terceira vez e assim: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo com amor fileo. Então percebe aqui, queridos, Jesus está fazendo perguntas para Pedro
de amor ágape, amor incondicional, aquele amor que está lá daquele que anda na presença dele, não o amor filial daquele que vive uma vida medíocre na presença de Deus. O que também tem uma outra pergunta, antes de eu continuar fazendo parênteses, ele diz assim: Simão, no verso 15, tu me amas mais do que estes outros? Aqui pode ter dois entendimentos, né? Pedro, você me ama mais do que você ama esses outros? Ou Pedro, você me ama mais do que esses outros me amam? Certo? Então, já perceberam? Pedro, você me ama mais do que você ama os seus discípulos, os outros irmãos? Você ama a mim mais do que você ama eles? Seria uma pergunta. A outra: Pedro, você me ama mais do que eles todos me amam? Também é uma pergunta para mim e para você. Você ama a Jesus mais do que a sua família, os seus amigos, até mesmo a sua igreja? Ou a outra pergunta: você ama Jesus mais do que a igreja, os seus amigos, sua família tem amado a Jesus? Essa pergunta só você pode responder. Porque Jesus diz: olha, aquele que me ama mais do que marido, filhos, esse não é digno de mim. Por que Jesus fala isso? Ele é contra a família? De jeito nenhum. O pastor aqui já declarou: a família é o projeto de Deus. Acontece que as pessoas, às vezes, nesse amar mais família, mais trabalho do que a Jesus, ele põe Jesus em segundo plano. E às vezes vão dando desculpas para não estarem na presença de Jesus por conta de atividades paralelas. Certo? Então nós temos que amar a Jesus mais do que amamos todas as coisas. Ele é o Rei que merece todo o nosso louvor. Amém? Mas olha que coisa interessante. Então, voltando aqui, perceberam? Jesus fala assim: Pedro, tu me ágape. Pedro diz: eu te fiel. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ágape. Pedro diz: eu te fiel. Aí Jesus vem e diz: então, Pedro, tu me fiel. Aí Pedro diz: olha senhor, tu sabes outra coisa, eu te fiel. Perceberam então, queridos, aquilo que eu falei no início para você? O Senhor tem me chamado e tem te chamado, tem nos chamado para vivermos o extraordinário, e nós queremos viver no medíocre. Ele tem chamado para que eu e você vivamos no amor ágape, experimentemos tudo aquilo de grandioso que Ele tem para mim e para você, mas nós nos contentamos em viver no medíocre, no basicão, aqui embaixo. E aí o que Ele faz? Ele pega e diz assim: então tá bom, se você não consegue subir aqui, eu desço até você e vamos viver no medíocre. Mas eu não vou te abandonar, mesmo no medíocre. Eu desço até você, não tem problema. Você não consegue subir até onde eu quero, para que você viva no maior, não tem problema. Eu não vou te abandonar, estarei convosco todos os dias da vossa vida. Foi o que ele diz na ascensão, né? Eis que estarei convosco todos os dias. Então, queridos, Jesus não vai te abandonar porque você não sobe num patamar de viver extraordinário. Ele vai estar aqui embaixo. O problema é que você deixamos de experimentar muito coisa. E você deixamos de viver grandiosas coisas. Perceberam isso? Então Deus nos chama para vivermos o extraordinário e não para experimentarmos de vez em quando um extraordinário. Amém? Agora tem um fato interessante aqui no verso 17. No verso 17 diz assim: pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me filéu? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me filéu? Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: tu me filéu? Não. Jesus perguntou 2 vezes: Pedro, tu me ágape? Pedro respondeu: filéu. Mas Jesus perguntou: tu me ágape? Ele: eu te filéu. Tu me ágape? Eu te filéu. Aí Jesus: tu me filéu? Eu te filéu. E olha o que Pedro faz. Pedro ficou indignado. Pedro ficou angustiado porque Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me filéu? Jesus não perguntou: tu me filéu? Jesus perguntou: tu me ágape? E queridos, muitas vezes nós estamos assim. Deus está falando coisas incríveis no seu ouvido e você está ouvindo coisa aqui embaixo. Deus está te falando coisas grandes, coisas terríveis, coisas maravilhosas demais, até para você entender
não ouvimos, não entendemos o grande que Deus está te falando. Deus está te falando coisas grandiosas nesses dias e vai continuar te falando. Você tenha ouvidos espirituais atentos para perceber as grandes coisas que Ele fala, das pequenas coisas que Ele diz. Ele está falando coisas grandiosas, mas de forma simples. Para Pedro passou despercebido. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. E Pedro só achou, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E Deus está falando coisas maravilhosas demais. Para mim e para você, queridos, nós não podemos perder as grandes revelações que o Senhor tem nos trazido nesses dias e na sua vida sempre. Amém? Por isso que eu te digo que Ele está te chamando para coisas extraordinárias. Viver o extraordinário de Deus. Graças a Deus que com o tempo, com a maturidade espiritual, Pedro foi entendendo essas coisas. Essas palavras, essas experiências foram ficando na memória, no coração de Pedro. Passados alguns dias, depois disso, Jesus subiu aos céus. Jesus fala para fica lá 10 dias. Fiquem lá em Jerusalém até que se cumpra a promessa. Vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. Pedro foi para lá, ficaram ali, né? Recebem o poder do Espírito Santo lá no Pentecostes, no cenário onde eles estão reunidos. Isso começa a transformar a vida. E Pedro começa a entender coisas que ele não entendia, coisas grandes demais para ele. Paulo também fala sobre isso, né? Olha, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Hoje eu já não sou mais menino. Eu não perco tempo com coisas de menino. Mas eu ando com as coisas grandes. Um homem adulto, um maduro na presença de Deus. Deus também está nos falando a mesma coisa. Nós deixamos de ser meninos. Quando nós somos bebês espirituais, nós andamos e fazemos coisas de bebês espirituais. Mas Jesus nos chama, o Pai nos chama nesses dias para nós crescermos, para nós experimentar, para nós vivermos, para nós sermos transformados e atingirmos maturidade espiritual, deixarmos de ser bebê e fazermos as coisas da prática do bebê e do menino. Mas Ele nos chama para ser homens, para sermos mulheres, ferramentas úteis nas mãos dele. E Pedro, com o tempo, foi percebendo isso. E ele vai crescendo nesse ministério. Pedro vai ter muitas experiências. Vai lá em Jope, ele tem a visão. Né? Ele é usado para depois, logo depois daquele batismo do Espírito Santo, ele prega. 3.000 pessoas são batizadas numa pregação de Pedro. Olha que maravilha. Né? Eu falo assim, às vezes a gente gasta 3.000 pregações para converter uma pessoa. Ele, numa pregação, converteu 3.000 pessoas. Maravilha que é isso. Vai lá e ele prega uma vez só e já 3.000, depois já vai para 5.000. Uma maravilha o que Pedro estava experimentando. Por quê? Porque agora ele estava vivendo, experimentou o extraordinário de Deus. Coisa de 30 anos depois, passado em torno de uns 30 anos, porque esses fatos aqui acontecem, irmãos, é lógico que não é garantido, mas acontece lá por volta dos anos 30, 30 e pouco da nossa era cristã. Abra com a sua Bíblia, por favor, lá em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, essa carta aqui, ele já está escrevendo lá por volta dos anos 67, 68. Pedro está escrevendo a sua segunda carta por volta dos anos 67, 68. Como é que nós podemos saber que mais ou menos nessa época? Porque a primeira carta dele, ele escreve lá para as regiões da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. E a primeira carta dele, ele escreve para as igrejas que eram de Paulo. E por que Pedro escreveu a primeira carta para as igrejas que eram de Paulo?
porque Paulo já havia sido morto por ordem de Nero. Isso aconteceu no ano 67. Então Pedro escreve a primeira carta dele aqui para essas igrejas, fortalecendo as igrejas de Paulo, apesar da perseguição que eles estavam sofrendo, e para que eles não se abatessem com a morte do grande líder que eles tinham, que era o apóstolo Paulo. Só que no ano de 68 Pedro também morre, por ordem do mesmo Nero. Então essa carta de 2 Pedro só pode ter sido escrita em 67 e 68. 67 depois da morte de Paulo, 68 antes da morte de Pedro. Que você sabe que quem morre não escreve mais, né? Não sei se vocês não sabem. Morreu, não escreve mais. E aí Pedro, querido, já aqui 30 anos depois, daquele primeiro evento no Mar da Galileia, Pedro, já 70 e poucos anos de idade, um homem maduro, um homem experiente, já tinha vivido muitas coisas. Ele diz assim, ele diz assim, eu vou ler a partir do verso 3, 2 Pedro 1, a partir do 3. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem otorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas nos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, o conhecimento à virtude, o domínio próprio ao conhecimento, perseverança ao domínio próprio, piedade à perseverança, fraternidade à piedade, amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Perceberam o que é que Pedro está dizendo aqui? Ele percebeu, ele entendeu, ele experimentou, ele viveu aquilo, mas ele não para na mediocridade. Pedro cresce. E ele vai ensinando para mim e para você. No verso 8 ele diz assim: não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Senhor. Quem quer continuar sendo crente ocioso aqui? Também que ninguém levanta. Vamos ver. Quem quer continuar sendo crente infrutífero aqui? Ninguém levanta a mão, pelo amor de Deus. Então, para que você não permaneçamos como estamos, crentes ociosos e infrutíferos, nós precisamos aprender com Pedro. Vamos acrescentar nossa fé. Vamos crescer na nossa fé. Vamos nos encher do pleno conhecimento de Cristo. Vamos estar sempre cheios da virtude de Jesus. Ele diz aqui: acrescentem a vossa fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor ágape. Aquele amor ágape, lá atrás, que Jesus falava para ele: Pedro, tu me amas com amor ágape? E ele falava assim: eu te amo com amor fraterno. Agora ele percebeu: eu tenho que sair com amor fraterno e chegar na igreja e experimentar viver o amor ágape. Queridos, isso é possível. Isso é possível. É possível para mim e para você. Jesus chamou Pedro naquele dia para experimentar e viver no amor ágape. Pedro está dizendo: vamos viver no amor ágape, vamos acrescentar coisas na nossa fé. Olha, me lembro agora que você sabe quando Pedro foi chamado para andar sobre as águas. Lembram disso? No mar da Galileia, Pedro com os discípulos no barco. À noite Jesus vem andando sobre as águas. E aí Jesus pega e eles se assustaram. Jesus fala: não se atemorizem, sou eu. E quem que fala a primeira coisa ali? Pedro Rocha. Pedro é Rocha. E aí Pedro diz assim: olha, se és tu, Senhor, manda que eu vá até. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que quando Jesus lança a palavra, eu posso andar na palavra dele. O que acontece? Olha, ele estava lembrando, numa época atrás, Jesus falou: lança a rede. E alguém que Pedro falou: olha,
sobre a tua palavra, eu vou lançar essa rede de mim. E ele experimentou, ele sabia que funcionava. Ele sabia que quando eu ando em obediência à ordem de Jesus, as coisas funcionam, ainda que para os homens sejam impossível. E Pedro então desafia Jesus: se o senhor me mandar ir até aí, eu vou ir. E Jesus faz o quê? Vem. E ele foi. Pedro desce do barco, dá alguns passos. Tudo bem, queridos, que ele vê a onda, vê o vento, assusta, fica com medo, afunda. E Jesus vai lá, estende a mão, resgata, leva homem de pequena fé. Por que duvidaste? Mas se os outros homens ficaram no barco, se ele é de pequena fé e andou sobre a água, Jesus da glória eterna, misericórdia da minha vida, eu nunca andei sobre a água. Eu sou quem então? Se Pedro, que Jesus fala, quando você se converter, ele nem convertido não era, e andou sobre a água, e Jesus falou: você é um homem de pequena fé, então eu como salvo, porque eu nunca experimentei andar sobre as águas. Também não é isso que Deus quer de mim e você. Mas Pedro foi guardando essas coisas e foi acrescentando, e se torna um grande homem, usado por Deus para levar milhares de vidas ao Senhor Jesus. Ele aprendeu a viver depois no extraordinário e não experimentar o extraordinário de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor nos incomode nisso, a vivermos o extraordinário dele hoje, para que possamos ser usados como instrumentos úteis da mão dele, não ficando ociosos e nem infrutíferos. Amém? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Coloque-se de pé um instantezinho. Santo Deus, poderoso Pai, nos colocamos diante do teu trono e continuamos na tua presença, porque estamos assim desde o passado, Pai, porque não queremos crer que entramos na tua presença ontem. Queremos crer que vivemos na tua presença. Que os teus olhos nos acompanham, as tuas bênçãos nos alcançam, o seu braço forte está estendido sobre nós, a sua mão está recolhida. Então nós queremos que estamos na tua presença, mas queremos mesmo, Pai, viver no extraordinário. Abre nossos ouvidos espirituais, Pai, para que possamos ouvir a tua voz e entender as suas grandiosidades, Pai. Olha, Senhor, muitas vezes acostumamos o nosso ouvido a tantas coisas banais, acostumamos o nosso ouvido, Pai, com tantas bobagens, com tanta coisa, Pai, que tem nos afastado de Ti, Senhor. O nosso ouvido, às vezes, Pai, tem sido contaminado com novelas, com filmes, com piadas. Os nossos olhos têm sido contaminados com aquilo que vemos pela internet. Olha, Senhor, nos perdoe, nos purifique, nos lave, Senhor. Tire essa sujeira que tem se acumulado nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, na nossa mente, Pai. Purifica-nos, ó Deus, para que possamos ouvir as coisas grandiosas que o Senhor tem falado. E ouvindo-as, nós creiamos nelas. E crendo, nós pratiquemos cada uma delas. E praticando, nós vamos viver no teu extraordinário hoje. Queremos viver no extraordinário. Não queremos mais nos acomodar a experimentar, de vez em quando, uma experienciazinha sobrenatural. Quero mesmo, Pai, em nome de Jesus, ser transformado, a chegar nesse nível de intimidade com o Senhor, de andar continuamente na tua presença, no santo dos santos, e daí não sair mais. Não sair mais daí. Em nome de Jesus, ajuda-nos nisso. Purifica-nos, santifica-nos, ó Pai. Prepara-nos para as coisas grandiosas que estão por vir. Prepara o teu povo aqui, esse povo que está aqui reunido, Pai, para viver as coisas grandiosas que o Senhor tem por realizar através deles nessa cidade. E por onde for, Pai. Visita o Senhor. Visita o teu povo nessa manhã. Visita, papai, derrama uma unção renovada. Toma os líderes e que me assim para mim achar. Enche esses vasos do carramiche para transforma-nos, ó Deus, traga-nos
Passeia, Senhor, sobre nós nesta manhã. Passeia, Senhor, sobre nós nesta manhã. Vai derramando o teu bálsamo, Senhor. Vai derramando o teu Espírito, Senhor. Vai tocando agora, Senhor. Vai tocando, Senhor, mãos levantadas. Vai tocando, papai, em corações abertos. Vai tocando em vidas que se entregam a ti, papai, completamente na tua presença nessa manhã. Não importa, papai, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Visita pessoas nessa manhã, Senhor. Enche agora, Senhor. Enche esse vaso do teu Espírito. Manifesta o teu poder. Manifesta a tua presença entre nós e sobre nós. Transforma vidas nessa manhã. Enche. Enche. Enche essa criança. Enche agora, Senhor. Enche agora, Senhor. Enche, Senhor, esse vaso. Derrama, Senhor, a unção agora. Dá para mim, cara, se ver a minha chave. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por essa manhã, tua presença santa. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem falado conosco. Continua mesmo, papai, agindo sobre nós, entre nós, através de nós, papai, com o teu poder e a tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Aleluia. Glória a ti. Amém, irmãos? Vamos sentar-se, irmãos, um minutinho. Antes de eu voltar a dormir, mais do que o tempo que era para falar, né? Falei mais do que devia, porque o nosso assunto aqui. Ontem eu falei sobre o IFC. Alguns que estão aqui não estavam ontem. E quero reforçar para vocês, queridos, sobre a seriedade desse curso. Instituto de Formação Cristã. Esse é o Instituto de Formação Cristã, que o nosso projeto, nosso propósito é formarmos líderes com o caráter de Cristo, através da palavra de Deus revelada. Esse Instituto de Formação Cristã não é uma escola que começou agora há 2, 3 anos. Não é uma escola que está só aqui em Bauru. Nós já temos 17 anos de experiência. Estamos em 30 escolas, com mais de 30 escolas no Brasil. Estamos no estado de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Mas não é só isso. Nós estamos em 15 cidades nos Estados Unidos. Temos 15 escolas nos Estados Unidos. Temos escolas em Portugal, na Espanha e na Itália. Sabe onde nós temos escola na Itália? Em Roma. Em Roma. Tem uma escola assim em Roma, pregando e anunciando um evangelho verdadeiro. Uma luta. Vocês imaginam a luta que é a escola IFC em Roma. Mas estamos lá, lançando a palavra do Senhor. Temos 2 escolas na Suíça, Zurique e Luzerne. Temos 2 escolas em Moçambique. E temos uma escola no Japão. Então veja, começou onde? Em Vinhedo, aqui pertinho. Está saindo do Brasil para o mundo. E você tem essa oportunidade aqui do lado de aprender a palavra revelada maravilhosa que o Senhor tem nos trazido e que tem sido transmitido a esses alunos. Então o meu convite, a gente convida, mas assim a gente precisa esperar para que pessoas venham assistir às aulas. Ah, porque a pastora Nina precisa de dinheiro para acabar a construção do templo. Se vocês soubessem quanto que eles têm que investir para manter essa escola, porque tem que alugar salas, eles se excusam lá na sala do hotel Piazza. Não é barato isso. Paga os professores, paga o professor, paga as aulas, paga a hospedagem, paga a alimentação, paga as apostilas, paga o lanche, paga aquele hotel, paga tudo. Então certamente
o objetivo da pastora Nívia, da liderança do IFC aqui em Bauru, não é acabar a construção da igreja Manancial. Não é. Aliás, não dá lucro nenhum. O lucro que ele dá é muito maior. O lucro que ele dá são anos de uma escola transformando líderes. E a maioria aqui deve ter pelo menos 1 ou 2 líderes que participam ou já passaram na escola lá da sua igreja. E você sabe a diferença deles. Queridos, nós só somos transformados para experimentar o extraordinário de Deus quando nós conhecemos a palavra. Só a palavra transforma. Só a palavra transforma. Lembram-se que ontem, quem esteve aqui, o que é que começou a trazer a mudança para toda a criação? A palavra de Deus. Essa palavra está aqui, ao seu alcance. Vem estudar e conhecer a palavra de Deus. Ela não é o fim em si mesmo, mas eu só posso conhecer a Deus através da palavra dele. Nosso propósito é conhecer a palavra, eu conheço Deus. Eu não quero conhecer sua palavra. Conhecer sua palavra eu estudo qualquer livro, mas eu conhecendo a palavra de Deus, eu venho conhecer a Deus. É a identidade. Então, queridos, vocês têm à sua disposição. Eu não sei se ainda tem ficha de matrícula lá atrás, tem lá, tem ficha de matrícula, deve ter catálogos. Procure se informar. Semana que vem, já falei para você, tem aula sexta-noite, sábado de manhã e sábado à tarde. É um fim de semana no mês. Aliás, nem um fim de semana. Sexta-noite, sábado, 12 horas. 12 horas. Meio-dia. Tem gente que passa isso dormindo. Não é? Não tem gente que passa isso dormindo? Quantas pessoas conhecem que deitam 11 horas da noite, mas levanta no dia seguinte, 11 horas da noite. Aí ela está vivendo uma vida medíocre, porque ela não está conhecendo a palavra de Deus. Não que eles dormem muito são medíocres, por favor, não é isso. É que não vão conhecer a palavra que transforma, que liberta, que restaura, que cura, que vivifica e que faz você ser um adorador, um guerreiro adorador, estudando de umas mãos. Amém?